A paz do Senhor, aqui é o pastor Paulo César Passos, com uma palavra para o ano de 2024 também para a sua vida. Antes, porém, não esqueça de se inscrever no meu canal, de divulgar o meu canal, de dar o seu like, o seu joinha, que isso me proporciona mais pessoas a ouvirem e entenderem a palavra de Deus. Nesta feita, eu quero falar hoje sobre o primeiro dia do ano. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre o primeiro dia do ano? Será que Deus tem orientações para nós no primeiro dia do ano? Porque pouco se fala, pouco se prega nas igrejas no primeiro dia do ano. Normalmente, o primeiro dia do ano, as pessoas estão descansando, estão em casa, estão dormindo, mas a Bíblia fala 6 vezes sobre o primeiro dia do ano. Então vamos ver o que Deus quer nos falar sobre o primeiro dia do ano. Primeiro Gênesis capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o primeiro dia, ou o dia primeiro. O que é que marcou o primeiro dia aqui? Foi a luz. A luz marcou o primeiro dia. O que Deus está nos dizendo para o primeiro dia do ano? Que Deus quer que nós comecemos o primeiro dia do ano debaixo de luz. E por que tem muita gente que não gosta de luz? Porque a luz revela as trevas que existem em nós. Por isso muitas pessoas preferem pular 7 ondinhas, por isso pessoas preferem largar a igreja para passar numa praia, para passar num lugar, porque eles estão em trevas, porque quem está em luz vai receber as bênçãos de Deus. Você viu alguma pessoa de religião espírita, essa pessoa passar fora do seu centro, dos seus guias, dos seus caboclos, dos seus enxus? Não, porque eles estão lá na deles. E por que muitos crentes abandonam a igreja para passar em qualquer lugar? A luz marcou o primeiro dia. 1 de João capítulo 2, verso 9 diz: Quem diz estar na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Então você não pode dizer que está na luz e está aborrecendo o seu irmão porque você está em treva. Não precisamos pular onda na praia, não precisamos vir de branco na passagem do ano, não precisamos comer lentilhas, arruda atrás da orelha. Precisamos entrar o ano debaixo da luz divina. É isso que eu observo também. Muitos crentes no primeiro dia do ano passou de branco, 31 para 1º, entrou de verde, entrou disso. Qualquer roupa que você tiver não importa. O que importa é que você entre no primeiro dia do ano debaixo de luz. O segundo texto na Bíblia que fala sobre o primeiro dia está em Gênesis capítulo 8, verso 13. Ele diz: E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Olha aqui de novo, a segunda vez na Bíblia, nos falando sobre o primeiro dia do ano. O primeiro dia do ano marcou aqui o sofrimento. O sofrimento. A terra estava passando por um julgamento. Deus fez cessar esse julgamento. Isso fala que este ano de 2024, Deus vai se lembrar de você e vai fazer cessar o julgamento, a prova e a dificuldade. Você que só enfrentou dificuldades neste ano de 2023, se prepare para começar o ano debaixo de bênção em 2024. O ano de 2024. Noé já estava na arca 1 ano e 17 dias. Há quem pense que depois dos 40 dias e 40 noites que houve o dilúvio, Noé abriu a arca e foi embora. Não, Senhor. Depois dos 40 dias de chuva, Noé ficou 1 ano e 17 dias trancado dentro da arca. Aí a Bíblia diz que Deus fez um vento passar sobre a terra. Gênesis capítulo 8. E as águas secaram. Ou seja, aquele sofrimento que Noé estava enfrentando dentro da arca, aquele sofrimento que ele estava passando, agora se cerra. Eu profetizo isso sobre a tua vida a partir do primeiro dia do ano. O julgamento vai marcar, o sofrimento vai cessar na sua vida nesse primeiro dia do ano. A terceira coisa que a Bíblia fala sobre o primeiro dia do ano
Está em 2 de Crônicas, capítulo 29, versículo 17. Ele diz: começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês acabaram. A terceira citação do primeiro dia do ano é que o primeiro dia do ano marcou a santificação do povo. Nesse texto, Ezequias está purificando o templo. Ou seja, Deus está nos dizendo que no primeiro dia do ano temos que começar debaixo de santidade, que é uma palavra em desuso nas igrejas. Não se fala mais sobre santidade, sobre santificação. E existem duas palavras em grego para a palavra santificação. Primeiro é a palavra agiazon. Agiazon significa que ela é produzida pelo Espírito para sermos salvos. Mas existe uma outra palavra em grego para santificação, que é agiasmo. Agiasmos é produzida por nós para vivermos uma vida livre de pecado. Então, santidade não é uma coisa que só Deus produz. Santidade também é uma coisa que nós produzimos para viver uma vida livre de pecado. O pecado não pode nos dominar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nesse ano de 2024, é um ano de nós buscarmos mais a Deus. Portanto, é um ano da santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus, diz Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, porque ninguém verá a Deus, senão ninguém verá a Deus. Lembre-se, no primeiro dia do ano não vá aprontar. No primeiro dia do ano não vá pecar. No primeiro dia do ano, lembre-se de orar e pedir a Deus: Senhor, me ajude a entrar num período de santificação contigo. Não é fanatismo, não, porque hoje as pessoas estão confundindo fanatismo com santidade. Fanatismo nunca foi santidade, e fanatismo vai levar a pessoa para o inferno. Como o mundanismo também vai levar a pessoa para o inferno. Vamos ser santos em 2024. E a santidade nos permite a lutar contra nós mesmos, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, contra as nossas intenções. Vamos pensar nisso em 2024. A quarta citação da Bíblia para nós aqui do primeiro dia do ano está em Esdras, capítulo 7, verso 9. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de Deus sobre ele. Aqui, o primeiro dia marcou crescimento espiritual. Veja, porque no primeiro dia do primeiro mês, olha aí, primeiro dia do primeiro mês, foi o princípio da sua subida de Babilônia. Eles estavam em Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém. Olha que coisa, Esdras subiu em direção a Jerusalém. Babilônia, na geografia bíblica, fica embaixo e Jerusalém para cima. Até quando você será um bebê espiritual, que tudo chora, que tudo reclama, que tudo isso e tudo aquilo? Quando é que você vai crescer? Primeiro dia do ano, Deus está te convidando a crescer. Crescimento primeiro para baixo. Está lá em Colossenses 2:7. Arraigados e edificados nele. Crescimento para baixo fala de fundamento, fala de base. Hoje eu estou vendo muitas pessoas sem fundamento, sem base, porque não cresceram para baixo. Mas tem outro tipo de crescimento, que é o crescimento para cima, que é edificar. Tem gente querendo edificar sem que antes tenha crescido para baixo. Olha, todo mundo quer tirar foto com um prédio bonito, com uma casa bonita, mas ninguém quer tirar foto com a fundação, com a sapata que sustenta aquele prédio bonito. Quando você cresce, você está falando que você primeiro precisa crescer para baixo, porque os vendavais da vida, as tempestades, os problemas que surgem, você está arraigados e edificados em Cristo. O quinto citação da Bíblia sobre o primeiro dia do ano está no livro do Êxodo, capítulo 40, versículo 2 e 3. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, olha aí: levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. No primeiro dia aqui marcou o levantamento do tabernáculo. O levantamento do tabernáculo marcou o primeiro dia. Isso fala de levarmos a igreja com oração, com jejum, com obediência. Estamos vivendo uma fase de uma geração que não quer obedecer, não quer ser submisso, não quer orar mais, não quer jejuar mais. O tabernáculo era onde Deus habitava.
A arca era um símbolo da presença de Deus, portanto, levantar o tabernáculo era atrair a presença de Deus. O problema nosso não é o pecado, é a ausência da presença de Deus. Eu repito, o problema nosso não é o pecado, porque enquanto estivermos aqui estamos sujeitos a isso, mas a ausência da presença de Deus. Vamos atrair a presença de Deus, vamos buscar a presença de Deus. Agora não adianta levantar o tabernáculo e não trazer a arca para dentro. Tem igrejas por aí que só são verdadeiras obras de arte, mas a pergunta é, e tem arca? Ou seja, tem a presença, Deus fala, Deus revela, Deus tem liberdade para operar. Então vamos levantar o arco, vamos voltar os dons espirituais. Não é as profetadas, os revelamentos, as visagens, não. É coisa séria, que Deus ainda fala por profecia, Deus ainda fala por revelação, Deus ainda fala por tantas coisas. E hoje a gente não se vê mais isso. Vamos levantar o tabernáculo de Deus, atrair a presença de Deus para as nossas vidas a partir do primeiro dia do ano. A sexta coisa que eu vejo aqui, citação do primeiro dia do ano, diz Esdras, capítulo 10, verso 17. E acabaram com todos os homens que casaram com mulheres estranhas até o primeiro dia do primeiro mês. Veja, o que marcou essa sexta citação da Bíblia sobre o primeiro dia do ano foi o ajustamento da família. Ajustamento da família. Quando Esdras viu os homens casando com mulheres estrangeiras, Asdodita e tantas outras nações, ele diz o texto, acabaram com todos os homens que casaram com mulheres estranhas até o primeiro dia do mês. Fez uma limpa, vamos tirar, vamos matar todo mundo que casou com mulheres estranhas. Eles estavam tratando de um assunto de casamentos ilícitos. Muita gente largando o casamento para poder ficar fazendo o quê? Ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ela, pior sem ela. Vamos orar pela nossa família. O povo estava misturado. Está no capítulo 9, verso 2 do livro de Esdras. A mistura fez com que eles se casassem. Veja como tem problemas no casamento. Um monte de gente que vem com um costume diferente, com uma cultura diferente, com uma religião diferente e vai se juntar com uma outra pessoa completamente diferente e não consegue se adaptar. E o que acontece? O casamento acaba. Casamento acaba. E como está a sua família? O que é que você precisa renunciar para viver bem nesse ano de 2024? Esse negócio de casa separa não vem de Deus não. Ele odeia o divórcio. Está em Malaquias 2:16. Pense nisso, nessas 6 citações de Deus sobre o primeiro dia do ano. Pense nisso, medite nisso e a bênção de Deus estará sobre você. Deus Todo-Poderoso, eu oro pelos teus servos no primeiro dia do ano. Que o primeiro dia do ano seja de bênção, de vitória, de realizações para a vida de cada um deles. Que essas 6 citações bíblicas possam produzir em nós um efeito positivo, agregador, Senhor, e o teu nome seja glorificado. Que Deus nos esconda nele para que o mal não nos ache. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.